Queridos irmãos, é com grande satisfação e gratidão no meu coração que agradeço a Deus pela existência da Igreja Batista Rosa de Saron. Agradeço a Deus por cada criança, adolescente, jovem, idoso. Chegamos aqui em 1995 e mais de 50% da igreja é fruto desse período até hoje. Quando chegamos aqui, nossos filhos eram crianças. Fomos acolhidos e amados. Muitas experiências fortaleceram a minha fé e o meu ministério, como impacto evangelístico, trans em vários bairros, implantação de pequenos grupos, núcleo, formação de liderança, ministérios, seminários, conferências. Batizei e casei irmãos que foram apresentados por mim ainda criança. Sou muito grato a cada irmão pelo carinho dispensado a mim e a toda a minha família. A palavra de Deus sempre foi e será a nossa regra de fé e prática. Agora sejamos edificados por ela. Graça e paz, Igreja Batista Rosa de Saron. Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui para celebrar junto com os irmãos por esses 56 anos de existência dessa agência do Senhor nesta localidade, nesta cidade de Simões Filho. Com muita alegria que nós aqui estamos. E eu quero felicitar a igreja por mais um ano de existência nessa localidade. Tenho por certo que o Senhor que plantou esta igreja aqui tem feito maravilhas, maravilhas na vida dos irmãos, maravilhas nesta comunidade e tem manifestado o seu poder e graça. Manifestado o seu poder e graça através da vida de cada um dos irmãos. E por isso, essa igreja não tem como ser uma igreja relevante. É uma igreja relevante. Não tem como não ser uma igreja relevante. É uma igreja relevante para a glória do Senhor. Quero agradecer, portanto, o convite ao pastor Djalma e aos irmãos. E quero nessa ocasião e nessa oportunidade estar compartilhando com os irmãos um pouco da palavra do Senhor neste dia festivo para a glória do nosso Deus. Sobre o tema, uma igreja relevante. E pensando nesse tema e orando e buscando de Deus uma direção, buscando do Senhor, diante da palavra do Senhor, nos veio então um texto e eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Faremos a leitura de alguns versículos, que diz assim, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia.
porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos à presença do Senhor, pedindo a Ele que fale em nosso coração. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, Pai, em que a Tua igreja se reúne para celebrar ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida do seu povo, concedendo-lhes, ó Deus, mais um ano de existência como agência do Senhor, como igreja do Senhor, ó Deus, na cidade de Simões Filhos, a Igreja Batista Rosa de Sarau. Agradecemos e celebramos ao Senhor, ao tempo que oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que fale o nosso coração e nos ajude, para que cada dia mais possamos e venhamos a ser uma igreja que continue fazendo a Tua vontade, sendo uma igreja relevante para os nossos dias, assim como foi a igreja em Tessalônica. Nós assim Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor conduza a nossa reflexão e meditação nessa hora, no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, igreja relevante. Uma igreja relevante. Faz-se necessário, principalmente no cenário em que nós estamos vivendo. Este cenário pandêmico, de crise não apenas nas questões relacionadas à saúde causados pelo coronavírus, o que resultou nesse isolamento social. E por esta razão, hoje a igreja está impedida de estar temporariamente reunida no espaço-tempo. Mas louvado seja Deus, porque a igreja ela se reúne também, não apenas no espaço-tempo, mas ela se reúne nas casas e agora muito mais ainda neste ambiente virtual. Antônio Espadaró, ele escreve no seu livro Pensar o Cristianismo em Tempos de Rede, quando ele coloca que o espaço virtual também é um ambiente propício para a proclamação da palavra e para a vivência em comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, faz-se necessário que esta igreja ela seja relevante em todos os espaços, em todos os momentos, momentos de crise, crise econômica, crise política. Faz-se necessário que esta igreja do Senhor ela se torne cada vez mais, no mundo sem referências, ela se torne referência, ela se torne igreja relevante. Igreja que se sobressai, não por discutir política, não por discutir assuntos que não estejam em harmonia com a palavra de Deus, mas ela se faz necessária por pregar o Evangelho e viver uma vida genuína, que coaduna, que se harmoniza com a palavra de Deus. E quando nós olhamos para o texto bíblico, o texto qual nós lemos em 1 Tessalonicenses, nós percebemos uma igreja relevante nos seus dias. A propósito, relevante significa aquilo que tem importância, que se sobressai. Igreja que se sobressai, que tem importância. A igreja de Tessalônica foi uma igreja nessa perspectiva.
Vale lembrar que a igreja de Tessalônica foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo e por outros irmãos que os acompanhavam naquela ocasião da segunda viagem missionária, quando o apóstolo Paulo ele é enviado pela própria igreja lá em Antioquia para pregar o evangelho. Isso é o cumprimento da palavra de Deus, pois está relatado em Atos, no capítulo 1, verso 8, aos discípulos, relatado por Lucas, que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Do capítulo 1, melhor dizendo, do capítulo 1 até o capítulo 8, nós temos a igreja expandindo ali em Jerusalém, a igreja sendo relevante em Jerusalém. E então, do capítulo 8 ao capítulo 12, capítulo 13, a igreja então, causada por uma perseguição, e isso começa no capítulo 8, então, quando a igreja ela é dispersa por causa da perseguição. E aí a igreja começa a tomar, então, aquelas outras regiões, a Judéia e a Samaria. Você vai encontrar isso no texto, no capítulo 1, verso 8, Judéia e Samaria. E aí acontece a conversão do apóstolo Paulo. E no capítulo 12, então, ou melhor, capítulo 13 de Atos, o apóstolo Paulo, comissionado por Deus, juntamente com Barnabé, enviado pela igreja, vai então para as regiões da Ásia. Capítulo 13, capítulo 14, até o capítulo 28. E não parou no capítulo 28. Nós continuamos na perspectiva de, como igreja, pregando o evangelho ao longo da história do cristianismo, o capítulo 29, o capítulo 30, e aí vai, não parou de ser escrito, porque a igreja continua sendo relevante para esses dias. Ele disse até os confins da terra, e aqui estamos nós, pregando o evangelho, falando de Jesus e vivendo cada dia na perspectiva da grande comissão. Na segunda viagem missionária, então o apóstolo Paulo, indo aos confins da terra, ele chega à igreja, ou melhor, à cidade de Tessalônica, uma cidade da Macedônia, quando ali, então, pregando o evangelho de Deus, ele implanta uma igreja. Tempos depois, irmãos, então o apóstolo Paulo, já preso, impedido de visitar os irmãos, ele resolve, como diz a própria carta, você pode ler isso na carta, você vai perceber um carinho, um afeto que o apóstolo Paulo tem para com esta igreja. E é interessante porque o apóstolo Paulo escreve a esta igreja e ele relata nessa carta que ele está impedido de ir ver os irmãos por alguma situação que se levantou. Mas ele resolve saber do estado dos irmãos, até mesmo porque, como ele relata na carta, os irmãos viveram um tempo de tribulação, um tempo de crise. E aí ele, como diz na própria palavra do Senhor, não aguentando mais a saudade, ele então envia os seus discípulos, Timóteo, e ele vai saber dos irmãos, para ter informações, para saber como é que anda a igreja. E Timóteo volta a Paulo com boas notícias a respeito da igreja. E algo me chama a atenção nessa carta. Eu quero então conversar com os irmãos, eu quero pensar com os irmãos a respeito do procedimento, da caminhada desta igreja diante ou no lugar onde ela estava instalada, diante da sociedade da qual ela fazia parte. O que me chama a atenção, e aqui eu quero trabalhar com os irmãos, pensar com os irmãos, é estes pontos que nós observamos aqui na carta. Primeiro, eu quero destacar
no verso 7 do capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo, ele registra que esta igreja, a igreja de Tessalônica, os tessalonicenses, eles se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. E isso é importante ressaltar, meus irmãos, porque outras igrejas puderam olhar para esta igreja e tê-la como referência. Por certo que não apenas aquelas igrejas, mas aquela sociedade, aquele povo que vivia em torno daquela igreja, pôde olhar e perceber de fato que havia algo diferente naquela igreja. Aquela igreja era uma igreja relevante. Dado o significado da palavra, que tem por relevante a sua importância, quando é dito no dicionário que ela sobressai. Então, esta igreja, ela era relevante, dada a sua importância, numa perspectiva daquilo que ela vivia, pautada na palavra de Deus. E aí, a pergunta é: como esses irmãos se tornaram referência? Por que esses irmãos se tornaram referência? Por que esta igreja era relevante e se tornou modelo para todas as igrejas daquela comunidade e que, por certo, para toda aquela sociedade? Modelo para as igrejas da Acaia e toda a Macedônia. Modelo para aquela sociedade. O apóstolo Paulo, então, ele começa, meus irmãos, ainda no início da sua carta, agradecendo a Deus. E ele destaca 3 coisas interessantes. Logo de início, no capítulo 3, quando ele diz, vou começar do verso 2, capítulo 1, verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Qual era o motivo da ação de graças do apóstolo Paulo, registrado nessa carta, em favor daquela igreja? Ele vai então mencionar, dizendo: recordo-me diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Ora, esta igreja era uma igreja operosa, uma igreja que demonstrava na sua vida, de fato, que ela tivera um encontro com Jesus. Ela demonstrara no seu viver cotidiano que, de fato, ela tivera um encontro com o Senhor Jesus. A operosidade da sua fé, é isso que o apóstolo Paulo está colocando. E é isso que ele está destacando. E porque ele ouviu falar dos irmãos de que, ao receber ao Senhor Jesus, viviam de maneira tal que a sua fé era demonstrada, a vida desses irmãos, a espiritualidade desses irmãos era demonstrada nos relacionamentos, no seu cotidiano. Ele então destaca: agradeço a Deus, estou grato ao Senhor, recordando da operosidade da vossa fé. Como tem sido a nossa caminhada como igreja? Diante desse cenário que temos vivido, pandêmico, de pandemia, qual tem sido o nosso procedimento? Como temos caminhado? O mundo está em desespero, não sabe o que fazer. Os políticos não sabem o que fazer. As pessoas não sabem o que será o amanhã. Nós também não. Mas nós estamos guardados pelo Senhor numa perspectiva de que o amanhã que nos espera é o porvir da glória celeste.
Não podemos nos desesperar como os demais. É interessante porque ainda nesta carta, um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, a respeito daqueles que dormem, não quero, irmãos, que sejam ignorantes como os demais, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm essa esperança que nós temos, sabe? A esperança que temos é Jesus em nós, a esperança da glória. Portanto, evidenciamos em nosso viver a confiança que temos naquele que nos salvou. E, portanto, a nossa caminhada de fé, ela é diferente. Mas o apóstolo Paulo, ele não apenas destaca a demonstração desses irmãos no quesito, não é? Vida espiritual, vida com Deus, na operosidade da sua fé, mas também destaca o trabalho desses irmãos motivados pelo amor de Cristo. Ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. O que motivava esses irmãos era justamente o amor de Cristo nos seus corações. E por conta disso, aqueles irmãos se empenhavam cada dia no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, motivados pelo amor de Cristo. Uma terceira coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção é o fato de que esses irmãos permaneciam firmes na esperança de que o Senhor Jesus Cristo, ele iria voltar. Havia uma promessa, e o apóstolo Paulo ele vai falar disso durante a carta inteira. Mas havia uma promessa do Senhor Jesus Cristo de que ele haveria de buscar a sua igreja. E diante disso, portanto, os irmãos, mesmo que em meio a tribulações e dificuldades que viviam, mas nutriam a expectativa de que um dia Jesus voltaria e voltará para buscar a sua igreja. Nisso está, meu irmão, minha irmã, a relevância da igreja. A priori, nesses primeiros 3 pontos, quando o apóstolo Paulo destaca a operosidade da sua fé, a abnegação do vosso amor, como também a firme esperança em Cristo Jesus. Mas quero destacar ainda mais alguns pontos diante do texto que lemos, que nos mostra que esta igreja era uma igreja relevante. Sabe por quê? Porque esta igreja decidiu viver com Cristo piamente, seguindo as orientações as quais o apóstolo Paulo lhes passara. E nessa perspectiva, a igreja então torna-se imitadora dos irmãos, como também imitadora de Cristo Jesus. Uma igreja que está seguindo a Jesus. E ela segue a Jesus. Olha o verso 6 como nos diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Ora, meus irmãos, como se faz necessário que em tempos críticos que estamos vivendo, a igreja ela seja uma imitadora de Cristo. Ela aprenda a passar por seus sofrimentos, mas aprendendo a viver com Cristo em meio aos sofrimentos. A propósito, o Evangelho não nos ausenta de vivermos em crises, mas o Evangelho de Cristo Jesus nos leva a vivermos na perspectiva de que o Senhor está conosco mesmo em tempos de crise. O salmista Davi declara lá atrás, quando ele diz:
Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. No verso 6, então, esta igreja se torna imitadora de Cristo. Mas ela ainda é relevante, porque ela recebe esta palavra, ela tem compromisso com a palavra do Senhor. Compromisso em viver de fato aquilo que está escrito. O apóstolo Paulo vai dizer: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. É a igreja que em meio às dificuldades que ela vive, ela não abandona a palavra de Deus, ela recebe a palavra de Deus e ela então vive essa palavra intensamente. O apóstolo Paulo ele agradece mais uma vez lá na frente quando diz assim: olha, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Portanto, é uma igreja que vive cada dia pautada na palavra de Deus. E por fim, uma igreja que, por viver pautada na palavra de Deus, ela abandona aquilo que não agrada a Deus. É uma igreja que rejeita aquilo que é nefando, que é espúrio, aquilo que não coaduna com a palavra de Deus, inclusive a relativização da palavra. Quando o apóstolo Paulo diz: pois eles mesmos, o tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja que ela não mede esforços para servir ao Senhor. E para servir ao Senhor, ela se volta para Deus, deixando para trás tudo aquilo que não o agrada. Portanto, esta Igreja Batista Rosa de Saron tem vivido nessa dimensão. Uma igreja relevante para a sua comunidade, que tem demonstrado a sua fé. Uma igreja relevante que tem trabalhado para o Senhor, motivada pelo amor de Cristo. Uma igreja relevante que tem sido perseverante na perspectiva de aguardar o retorno do Rei, o retorno do Senhor. Uma igreja relevante porque ela é imitadora do Senhor Jesus Cristo. Ela segue a Cristo. Uma igreja relevante porque ela tem compromisso com a palavra do Senhor. Uma igreja relevante que não mede esforços para servir ao Senhor a cada dia. Portanto, nessa noite, neste dia, eu quero louvar a Deus por esta igreja e dizer da nossa alegria desta palavra, diante dessa palavra, e orar ao Senhor para que o Senhor nos ajude a vivermos diante desses desafios, para que assim sendo o Senhor seja glorificado por meio de uma igreja relevante para a sua comunidade. Deus te abençoe poderosamente. Feliz aniversário, igreja. Um abraço todo especial. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus
Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então eu senti anjos descendo, trazendo os céus. Seu grande amor me regozijei, meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Senhor, dê-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, dê-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha